11 horas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, entrevista e seleção musical em clima junino. Quinta, Amplitude 88 e Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia e Na Hora da Sesta. Em julho, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu sou Carmen, né? Sou pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. A nossa relação de índio com índio é uma relação pacífica, uma relação amistosa, é uma relação onde a gente não tem esse sentimento, né, de discriminar o outro, né? Tanto que nós nos respeitamos e nós nos tratamos como parente. Independente de eu ser uma índia do Nordeste, né, com meu estereotipo de cabelo afro e tudo, mas eu sou tratada como parente pelo próprio índio marubo, pelo corubo, pelo Yanomami. Eu sou tratada como parente, porque o que entre nós existe respeito. E o que nos afirma cada dia é a nossa luta, né? A nossa história de luta, de resistência, é um diálogo aberto que a gente tem, né? De resistir, né? E a nossa luta é a continuidade dos direitos conquistados, questão territorial, saúde e educação. Nossa luta tem sido, né, árdua, né? E essa resistência se faz necessária por uma questão de respeito aos direitos constitucionais, né, adquiridos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Entrevista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês na primeira parte da transmissão desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2019. Eu sou Roberto Peixoto, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. No programa Repórter Aprendiz de hoje, falaremos sobre os preparativos para a greve geral de sexta-feira, dia 14 de junho. É isso, Henrique. As centrais sindicais convocaram para esse dia uma paralisação que tem como principal alvo a proposta de reforma da Previdência que tramita no Congresso, né? Os principais alvos, os cortes que o governo federal destinou às universidades e institutos federais do país, os altos índices de desemprego do Brasil e outras políticas contraditórias da administração Bolsonaro. Os atos têm a adesão de centrais como Força Sindical, CUT, Central Única dos Trabalhadores, e da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Por isso, a gente vai conversar com o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e também presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, o SIMPRO. É o Milton Bezerra. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Henrique e todos os ouvintes da rádio. E esperamos aqui travar um bom debate e que nós possamos ter compreensão do que serão os acontecimentos do próximo dia 14, da greve geral. Vamos sim, boa tarde também. É muito bom tê-lo conosco.
Antes de começarmos, a gente lembra que está sendo realizada hoje o segundo turno da consulta à comunidade acadêmica para a escolha do reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco no período de 2019 até 2023. A votação começou desde as 9 horas da manhã e segue até as 21 horas. Estudantes, técnicos e professores da UFPE decidem entre a chapa Mude UFPE, encabeçada pelo professor Alfredo Gomes, do Centro de Educação, e a chapa Gestão Integrada com Inovação, encabeçada por Jerônimo Libonati, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Muito bem, recado dado, e agora a gente vai conversar com Elmiton. Isso. Por que foi convocada essa greve geral para sexta-feira? Bom, as centrais sindicais, dado a pauta de início da gestão Bolsonaro, ela centrou na solução dos grandes problemas do país na reforma previdenciária. Então, é uma pauta única, né? Você pega o ministro da Economia, os vários ministros do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, colocou a pauta da reforma previdenciária como fosse a salvação da lavoura, né? A salvação das grandes contradições do país, do desemprego, né? Da queda da economia, do processo inflacionário que voltou a sondar a economia brasileira, né? O desemprego. Então, o governo centrou a sua pauta na reforma previdenciária. Então, as centrais, já em janeiro, fizeram um encontro, né? uma conferência nacional, e sinalizando um calendário de atividades do ponto de vista do enfrentamento a essa reforma. Porque toda a crítica que o mundo do trabalho faz à reforma previdenciária é exatamente a negativa da não escuta dos trabalhadores, né? É uma proposta muito dura, né? E nesses 6 meses iniciais do governo, essa pauta, ela por ser única, ela não enfrenta outras mazelas sociais do país, né? O desemprego galopante, né, que voltou com intensidade, que não foi sanado com a reforma trabalhista proposta pelo Temer, né, e que hoje nós estamos há 2 anos da reforma, e que também resolveria as questões do emprego no país. Então, as centrais passaram a construir um calendário de luta, e obviamente a greve geral sempre teve no horizonte. Teve a paralisação em defesa da educação no dia 15 de maio, na verdade, dia 30 também. Foi. E agora a greve geral do próximo dia 14. Porque o governo Bolsonaro demonstra muito amadorismo, né? Eu acho que o temperamento dele, né, o seu perfil autoritário, né, ele termina não dando ouvido, talvez, a seus assessores, se é que tem alguém com juízo naquela equipe do Bolsonaro, né? Toda semana tem, né, a gente vê um deslize do governo. Ele termina tendo várias frentes de enfrentamento, não só com o mundo sindical, mas com a sociedade. As pautas identitárias, né, os cortes na educação, a questão ambiental, né? Toda semana é polêmica, um governo. Né? Há setores que acham que isso é um método, talvez possa até ser, mas a verdade é que se percebe é um despreparo da equipe. É um despreparo. Se você minimamente tivesse referência na ciência política, até porque ele é meio avesso à ciência, né? É que o Brasil vive quase um retrocesso de 500 anos, quando estivesse na Idade Média. A ciência, ela é negada, né? Então você tem a ciência sociológica, a ciência política, a ciência econômica, e ele não seguia por isso, né? E na ciência política diz que você não tem como enfrentar vários adversários, né? Ele vem chamando todos os vários segmentos sociais, seja das pautas identitárias, das pautas econômicas e sociais, para fazer o debate com o governo. Por essa razão, as manifestações têm sido cada vez mais massivas, né? Elas vêm aumentando, a do dia 15, a do dia 30, e que com certeza sexta-feira faremos uma grande greve geral.
Bem, aqui no Recife, na próxima sexta-feira, os manifestantes que aderirem à greve geral irão se concentrar na Rua do Sol, no centro da cidade, a partir das 14 horas. Eles estarão reunidos com diversos trabalhadores, entre eles os metroviários de Pernambuco, que anunciaram sua adesão numa assembleia realizada na última segunda-feira. Os rodoviários do estado ainda não anunciaram se irão também aderir à greve geral. O Sindicato dos Rodoviários do Recife, de região metropolitana, ele se reúne hoje à tarde para avaliar a questão. Hamilton, como você enxerga a adesão dos trabalhadores na greve geral? Tem esse lado de luta social, de participação, mas também tem um lado dos trabalhadores quererem não terem vista as ameaças que eles irem para a guerra pode proporcionar, né? Os ameaças no trabalho. Não é fácil a vida do trabalhador, não só no Brasil, mas no mundo. O Brasil não é signatário da OIT, né? Você tem todo um regramento que tenta manter o trabalhador no seu emprego. O Brasil não assina ainda esse instrumento da OIT, e o Brasil é um país que só perde para os Estados Unidos do ponto de vista da rotatividade do trabalhador. Ou seja, o trabalhador no Brasil ele é muito demitido, né? Ele não consegue. Fala-se pesquisas que apontam que normalmente o trabalhador passa a metade do ano trabalhando e a metade desempregada, dado o tamanho da rotatividade no Brasil. Porque é uma tendência da gente que vive o universo público achar que o conjunto dos trabalhadores são servidores públicos, e não são, né? O conjunto da mão de obra no Brasil ela é seletista, e o Brasil só perde para os Estados Unidos, né? E obviamente talvez com o advento agora da reforma trabalhista, que nós estamos sentindo o seu impacto agora, talvez o Brasil passe até os Estados Unidos do ponto de vista da rotatividade, né? Então, esse elemento da perca do emprego, ele é a perca da liquidez. Como é que o cara vai comprar o pão do filho, né? Como é que ele vai garantir a saúde? Como é que ele vai garantir a educação dos seus filhos? Ou se for jovem, como é que o jovem vai planejar o seu futuro, né? Se formar, viver o divertimento, o lazer, se ele não tiver a liquidez, né? Então, obviamente, a perca do emprego ele é um grande fantasma que ronda a cabeça das pessoas, né? Então, obviamente, fazer uma greve num ambiente de recessão, de desemprego, né? Da flexibilização, da precarização que a reforma trabalhista ela se acentuou nas relações de trabalho, é um ambiente muito difícil. Na recente plenária que nós fizemos com o movimento sindical, lá no Sindicato dos Bancários, na última quinta-feira, eu tive a oportunidade de fazer uma fala pela CTB e dizia o seguinte: existe um apoio social à greve, né? Porque as condições objetivas estão dadas. Ontem no Jornal Nacional passou, não sei se vocês chegaram a ver, quem assistiu o Jornal Nacional que está me ouvindo agora, as pessoas catando lixo em Olinda, né? Um carro do lixo recolhendo o lixo num supermercado, e uma quantidade enorme de pessoas pegando aquele lixo para se alimentar, né? Entendeu? Então a condição social do nosso povo se deteriorou num tempo muito curto. O Brasil é um país com muita desigualdade social, né? Os últimos anos é que nós começamos minimamente a trazer o Estado, né, com políticas públicas para o povo. E o que nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro e no governo Temer é um desmonte disso. A PEC 95 congela os gastos em educação e saúde e segurança durante 20 anos. Quer dizer, uma geração. Vocês aqui jovens, ou os jovens que me escutam, sabem disso. Seria 20 anos sem ter um dinheiro a mais para se gastar em educação e saúde no Brasil. Isso é um absurdo. Foi bom ser tocado nesse ponto, porque a gente já falou que já teve movimentação no dia 15 de maio e no dia 30 de maio, né? O Brasil ele se levantou contra os cortes anunciados pelo Ministério da Educação a universidades e institutos federais do país, porque quase 2 bilhões de reais foram bloqueados do orçamento dessas instituições. A greve geral da próxima sexta-feira é também uma convocação para lutar contra esses cortes e a valorização da educação no Brasil. Hamilton, como você enxerga os reais interesses por trás desses cortes? Há setores de análise sociológica do que é o governo Bolsonaro, de que, e as suas ações, a visita aos Estados Unidos, é um governo que aponta para a perca da soberania, a diminuição da soberania do Brasil, né? O Brasil
é um país de uma importância na geopolítica do mundo, né? O Itamaraty no Brasil, até bem antes dos governos militares, sempre tiveram uma política externa, né, de construção de uma perspectiva de jogar o nosso país entre os países de importância geopolítica no mundo. E o Itamaraty sempre teve isso, uma postura muito de soberania. E infelizmente o que nós estamos vendo na posse do governo Bolsonaro, né, do seu chanceler, é de que nós corremos um risco de soberania, né? Um país que queira ser desenvolvido, como todos que conseguiram chegar lá, desenvolvimento econômico, político e também social, são países que fizeram os grandes investimentos em educação. Então o Brasil vinha construindo nos últimos anos, com a participação da sociedade, planos nacionais de educação que visualizavam o aumento dos gastos em educação, visualizando essa perspectiva do Brasil jogar um peso maior na economia mundial. Esse país que nós vivemos, que pese todos os descaminhos históricos, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, não é? Chegamos a ser a 6ª economia do mundo. E nos últimos anos, nós estamos despencando. Então, se nós queremos estabelecer a soberania, jogar um peso no mundo, na geografia do mundo, não se faz isso sem educação. Sem educação. Educação superior, educação média e fundamental. E, infelizmente, esse governo que está aí, ele acha que aposta na ignorância do povo, né? Intervalo? Só em Pernambuco foram congelados cerca de 120 milhões de reais de universidades e institutos federais. A maior parte dos recursos eram destinados ao UFPE e ao UFRPE. As verbas seriam destinadas para as despesas de manutenção e investimentos, como, por exemplo, gastos com contas de energia, de água, bolsas para projetos de pesquisa, salários terceirizados, reposição dos mais diversos equipamentos. Emilton, quem será impactado por esses cortes? É apenas a universidade? É apenas os universitários? Não, com certeza a sociedade. Eu acho que as grandes virtudes na área da saúde, na área da educação, na área da engenharia, né? Dos poucos países do mundo que dominam, né, a tecnologia da aviação, o Brasil está entre eles, né? O Brasil é um país que conseguiu, via sua educação, a sua capacidade do seu povo, fazer grandes intervenções tecnológicas, né? E que isso muito nos orgulham. Agora, obviamente, não se faz tecnologia de ponta, não se faz educação de ponta sem investimentos. Então, quem vai perder com isso, obviamente, que é a sociedade. Então, esses cortes nas universidades propostas pelo governo Bolsonaro afundam o país do ponto de vista da sua capacidade de inserção no mundo e, obviamente, também da dinâmica de resolver as questões da saúde do nosso povo, da engenharia, as questões sociais e de educação. Ontem à tarde, né, parte dos recursos destinados para o UFPE já foram liberados, mas a preocupação ainda é mantida. Houve porque o Bolsonaro ele tem uma cultura autoritária. Ele mente para a sociedade, ele se coloca como fora da política. Como é que um presidente tem o cinismo de dizer isso, se o filho do Bolsonaro é vereador, se um outro é deputado federal, se o outro é senador, e ele foi vereador, foi deputado, e há 28 anos tem cargos públicos, né? Obviamente ele não aparecia porque ele era incompetente. O fato é esse, ele era incompetente. Então, com certeza, ele sem perceber que o Brasil é uma democracia, existem outros poderes, e ele agora, a raiva dele com o Congresso, né, é não perceber que existe uma Constituição, existe uma regra que ele tem que respeitar. Né? Nós não estamos num governo autoritário. Né? Mesmo nos governos militares havia a figura do habeas corpus, havia alguma legalidade durante o regime militar, muitas foram quebradas. Então, se não há essa quebra da legalidade, ele vai ter que submeter ao Congresso. Então ele estava querendo uma verba suplementar, né? Ameaçando não pagar o BPC, não pagar algumas políticas sociais. Benefício de prestação continuada. Aí quando o jogo foi jogado no Congresso, os deputados foram lá, a oposição, os partidos de esquerda, as pessoas mais sensatas, tudo bem, vamos aprovar a suplementação, a autorização
da venda dos títulos públicos, mas nós queremos resgatar os investimentos, desbloqueio o dinheiro das universidades, desbloqueio o dinheiro para Minha Casa Minha Vida, né? Para as políticas sociais, que no jornal eu vi ontem um montante de quase 4 bilhões desse dinheiro que vai ser autorizado do orçamento. Isso. Muito bem, agora são 12h19. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A gente resiste através da história de Marielle Franco. Ela era socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Vereadora do PSOL, eleita no Rio de Janeiro, com a 5ª maior votação do estado, e que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março do ano passado, junto ao seu motorista Anderson Pedro Gomes. Paulo Freire dizia que manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, mas é bem difícil manter essa esperança viva dadas as circunstâncias nas quais a gente se encontra, com um cenário político que se mistura entre milícias e corrupção. Talvez por isso que seja um ato revolucionário, sim, manter a esperança viva. E para complementar e trazer ainda mais conhecimento a esse programa, a gente tem aqui no estúdio conosco Silvia Siqueira. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, João. Muito se fala que Marielle é semente, né? Infelizmente, a gente tem várias mulheres que não só foram sementes, mas são mulheres raízes da nossa caminhada de luta, da nossa vida à luta. Marielle, mais do que semente, ela é fruto, ela é tronco, sabe? Ela dá força para a gente poder se enxergar enquanto mulher negra, enquanto ser político, enxergar o quão de responsabilidade histórica. Desculpa. Não. Mas, desculpa, gente. Não, é um assunto que não dá pra gente tratar com a realidade. Porque é muito difícil falar sobre a realidade. E é uma pauta difícil, é um momento difícil no Brasil. Quando a gente sobe, e subir pra gente na realidade não é ascender economicamente, né? Exato. É a gente poder estar em espaços de decisão política, é que a gente possa trazer outras para decidir junto com a gente as coisas que afetam a vida da gente. Silvia, você é jornalista, feminista, ativista, muito envolvida com os direitos humanos. No Brasil de hoje, estar na sua posição dá medo? Eu não sinto medo. Engraçado, eu não sinto medo. Eu acho que o medo acaba sendo um sentimento que não cabe na vida da gente, sabe? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Repórter Aprendiz na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos em uma edição especial sobre a greve geral, marcada para sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Conosco está o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e do Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, Eumilton Bezerra. Só lembrando mais uma vez, como a gente estava discutindo no primeiro bloco, que o orçamento de manutenção aqui da UFPL foi desbloqueado ontem pelo Ministério da Educação, não só aqui para a UFPE, mas também para as instituições de ensino do país superior e os institutos federais. A UFPE recebeu 12,8 milhões do orçamento, né, para o pagamento de serviços de limpeza, fornecimento de energia, esse valor que corresponde ao mês de junho, de um total de 162 milhões previstos na lei orçamentária anual. Inclusive, a gente tem uma declaração aqui do pró-reitor do orçamento de finanças da UFPE, Thiago Galvão, que disse que o desbloqueio significa que a universidade poderá seguir com seu planejamento orçamentário, garantindo o pleno funcionamento da instituição até o fim do ano. Se você quiser mais detalhes, pode acompanhar no Instagram da Ascom UFPE, @AscomUFPE. Muito bem, antes de continuarmos com a entrevista com o Eumilton Bezerra, nós vamos ouvir um recado do secretário de Políticas Sociais da CUT Pernambuco, Expedito Solanei, da Central Única dos Trabalhadores. Os trabalhadores, o povo, os estudantes,
estão indo às ruas no dia 14 de junho, agora, sexta-feira, em repúdio e dizendo abaixo a reforma da Previdência. É uma reforma que acaba com o modelo de Previdência atual e joga na miséria, na fome, o povo brasileiro, as pessoas mais pobres, que não vai ter mais o SUS, não vai ter mais assistência social e nem vai ter a Previdência e sequer receberá um salário mínimo. Então, as centrais sindicais, os movimentos populares, os estudantes e suas organizações chamam o povo brasileiro, os trabalhadores, todos para ir às ruas no dia 14 de junho, numa grande greve, num grande dia de mobilização, dizendo abaixa a reforma da Previdência, abaixa esse governo que não tem autoridade moral e ética para fazer uma reforma da Previdência, para fazer uma reforma na nossa Constituição, como ele quer fazer. Vamos às ruas, vamos à luta e venceremos. Meu nome é Expedito Solanei, eu sou da direção estadual da CUT e do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Essa é uma chamada aos trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes, os movimentos, para greve geral no dia 14 de junho de 2019 contra a reforma da Previdência. Aos pernambucanos, pernambucanas, aos recifenses, a todos os trabalhadores que estão indignados e querem ir à luta. Quem também tem um recado sobre a greve geral de sexta-feira é a presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco, a UEP, Camila Falcão. Olá, me chamo Camila Falcão, estou como presidenta da União dos Estudantes de Pernambuco e quero aqui convocar todos os estudantes pernambucanos a ocuparem as ruas nesse dia 14 de junho, dia da greve geral, pelo direito de nos aposentar. Não vamos permitir que o governo de Bolsonaro tire de nós o direito da nossa aposentadoria, enquanto ele e os seus banqueiros se tornam cada vez mais ricos à custa do nosso suor e do nosso trabalho. Por isso, assim como a gente fez no 15M, no 30M, vamos cruzar os braços e fazer da nossa aula a rua. Nós precisamos ocupar e fazer uma grande greve geral junto com a classe trabalhadora. Seguimos firmes. Até a vitória. Outra pauta da greve geral do próximo dia 14 de junho é a reforma da Previdência, que está em pauta no Congresso. Com as novas regras em discussão, o trabalhador não terá mais a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A proposta quer criar uma idade mínima para mulheres. A idade mínima de aposentadoria será de 62 anos para homens de 65. Beneficiários terão que contribuir por um mínimo de 20 anos. Emilton, como é que você enxerga essa atual proposta de reforma da Previdência? Bom, no início do programa eu falava que a greve ela tem como objeto principal, e objetos que não diria secundário, mas que também estão no objeto de preocupação dos trabalhadores, que são obviamente os cortes em educação, o desemprego, o aumento da marginalização do nosso povo, mas a chamada central que unifica o conjunto das centrais, nós temos 11 centrais no Brasil, é a reforma previdenciária, que ela é muito dura, Os estudiosos do campo de IESE, de vinculação com o mundo do trabalho, das centrais, eles apontam elementos na proposta da reforma previdenciária que obviamente vem piorar a vida dos trabalhadores, porque nós tivemos uma eleição, Roberto, Henrique e os ouvintes, ela é muito atípica, Eu acho que em nenhum momento da história do Brasil nós tivemos uma eleição tão antecipada, porque na verdade você tinha um governo, capitaneado pelo PT e das forças de centro-esquerda, que desde 2002 tinham ganhado as eleições e tinham exercido um exercício de poder em que o Estado tinha no seu centro da sua intervenção administrativa o aumento das políticas públicas para os mais pobres, Essa tinha sido o que foi o período do governo Lula, os dois governos Lula, depois o governo da Dilma, e depois coisas estranhas começaram a acontecer no Brasil. Houve uma chama no centro da capital,
mais desenvolvida do país, que seria São Paulo, que seria os aumentos das passagens de 20 centavos, né? Em 2013. Em 2013. Em algum momento, a maior emissora do Brasil fez uma crítica profunda, né? Porque, obviamente, a grande emissora, a poderosa deusa platinada, que é a Rede Globo, ela se colocava contra, tanto é que você pegou o artigo do Arnaldo Jabbour à noite, metendo, né? O pau naquelas manifestações, e depois é como se alguns setores entendessem que ali teriam uma oportunidade de gestar um novo projeto. E que nós entendemos, alguns setores sociológicos, aí analisando, historiadores, analisam que aqueles elementos ali de 2013, eles terminaram ajudando no que o Brasil vive hoje. Porque começou a haver a negativa da política, a negativa dos partidos tradicionais, os sindicatos, das centrais. Aquelas manifestações, elas não permitiam esses setores que eram tradicionais, representantes do povo historicamente. E como isso reflete na questão da reforma da Previdência? Então, esses elementos, eles nos ajudaram sobremaneira para esse ambiente que está aí, né? Na negativa da política. Então, a reforma previdenciária do Bolsonaro, ela é uma reforma em que ela repercute os interesses desses setores que tocaram 2013. Do sistema financeiro, porque a capitalização. Eu quero o fim da aposentadoria sendo gerenciada pelo instrumento público do Estado. Se eu jogo para capitalização, né, e a nossa, ela se baseia no que foi aplicado no Chile e em outros países que estão revendo esse sistema privatista de capitalização do sistema financeiro, né, como também alguns elementos que não foram debatidos durante a campanha. O eleitor que me escuta agora, se você, né, você trabalhador, seja um homem ou uma mulher, você votaria no candidato que diz que você vai trabalhar mais de 10 anos para se aposentar? Será que você, de bom senso, uma mulher votaria no candidato que diz, olha, professor, tu podia se aposentar com 50, se aposentar com 60. Qual o professor, que eu tive muita gente da minha categoria, né, dos professores, que votaram no Bolsonaro? Mas será que esse professor, se houvesse esse debate, se esse programa tivesse sido aberto, será que os estudantes, que eu sei que aqui eu fui fazer um debate numa turma um dia desse aqui na Universidade Federal, e a professora disse, professor, tente alguma cautela discutir o governo Bolsonaro, porque tem muitos estudantes que votaram no Bolsonaro aqui. Será que o estudante da Universidade Federal que votou no Bolsonaro, se ele dissesse que ele ia cortar os gastos de educação, teria votado no Bolsonaro? Que ia cortar as bolsas? Então, foi uma eleição atípica que levou a isso. Não houve propostas programáticas na mesa, não é? E agora, oriundo por essas forças de direitas conservadoras, capitaneada pelo grande capital financeiro, o Bolsonaro impõe uma proposta orçamentária, uma proposta de reforma previdenciária, que tira os trabalhadores do debate e impõe sacrifício aos trabalhadores. Então, por essa razão, as centrais dos trabalhadores estão contra. Obviamente, as reformas, elas são necessárias, óbvio. Você tem alterações no perfil da sociedade, do trabalho, expectativa de vida, mas dessa forma, ou seja, você tem hoje um orçamento no Brasil e que 42% do orçamento é para pagar a dívida pública de 12 grandes financistas internacionais, nela o Bradesco, o Santander, o Itaú. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, é o orçamento do Brasil, ele construindo economias, tirando da educação, da saúde e hoje da Previdência, né, da Seguridade Social, que é em torno de 20% do orçamento, para pagar essa chamada dívida pública, que é agora. Essa suplementação orçamentária é o que? O governo emitir papéis, né, fazer um endividamento para fazer o pagamento desses gastos, desses cortes que houveram, mas o Brasil ficando novamente na mão dos agiotas internacionais. Ou seja, não tem uma discussão pública, né, de fazer uma proposta para a Previdência, porque a gente sabe que é necessária, que não afete os direitos da população. E outra coisa, Roberto, ontem eu estava numa assembleia, num sindicato lá em Igaraçu, né, e dizia exatamente isso. Veja, se o governo pretende ampliar as receitas da Previdência, eu tenho que gerar emprego formal. Desde 2015 para cá, que a Previdência ela vem perdendo porque tem um desemprego muito grande. Você desempregado não contribui.
Você que está vendendo água, que está vendendo cerveja nas ruas, o trabalho informal, ele não contribui para a Previdência. Então, há uma tendência, se eu não tenho quem deposite, né, porque eu não tenho um emprego, eu vou, obviamente, ter o déficit. Embora, quando você olha o que a Constituição construiu em 88, foi um sistema de seguridade social, que ele vai além da Previdência, né? E também o seu processo de financiamento. Então, a Seguridade Social no Brasil não é deficitária. Você tem a Previdência, porque de 2015 para cá o desemprego despencou. O Brasil está numa recessão e numa taxa de desemprego muito alta. Então, o que o governo propõe, do ponto de vista da sua reforma, é penalizar cada vez mais os trabalhadores. Para ter ideia, quem fica penalizado nessa proposta do governo é quem ganha menos de 2 salários mínimos. São os setores que vão estar mais prejudicados com a proposta do governo. Por essa razão, a greve tendo como pauta a reforma previdenciária. Muito bem, já a gente retoma essa conversa. Vamos fazer uma breve pausa. Agora são 12 horas e 34 minutos. A gente já volta aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Cristina, pró-reitora Cristina de Extensão, como você vê a importância da Rádio Paulo Freire e esse momento que hoje nós estamos celebrando juntos? Celebrando, né? Uma segunda celebração, né? Que a primeiro lançamento oficial a gente fez na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Que foi em novembro do ano passado. E agora com uma retransmissão, né? Eu acho que efetivamente lançando essa rádio no ar, eu acho um momento histórico, como disse o colega aí. Mas para a extensão, esse é um equipamento social, porque a rádio não deixa de ser um equipamento social muito importante na difusão, na troca e no diálogo entre saberes, entre conhecimentos diversos, uma oportunidade de ser um espaço de aprendizagem. Eu acho que a rádio é essencialmente a natureza dela, é uma rádio acadêmica também, de formação dos nossos estudantes, um espaço, uma rádio escola. Realmente é uma rádio escola. É uma rádio escola, uma rádio onde os nossos estudantes de rádio e TV, de comunicação, e interdisciplinar, porque eu acho que aqui vai passar outros estudantes, um espaço fantástico de aprendizagem. Então, para a extensão, isso é tudo. Isso é a essência da extensão, né? A gente construir, dialogar com conhecimentos diversos, interprofissionais e dialogar essencialmente com a sociedade, né? E a participação de quem é dentro da universidade e de quem está fora. De quem está fora também, que possa produzir, trazer notícias. Sexta-feira nós fomos procurados lá na Pró-Reitoria de Extensão por um professor da matemática, hoje ele é aposentado, professor Paulo, e ele está interagindo com uma comunidade aí na Várzea. Então, é um projeto que está se construindo com professores e com a comunidade da Várzea. Eu acho que a Várzea, o nosso entorno, é um celeiro de cultura, de produção cultural, de várias linguagens, né? Então eu acho que a rádio vai ser um espaço maravilhoso para essa participação e esse diálogo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Repórter Aprendiz na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos com uma edição especial sobre a greve geral marcada para sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Conosco está o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e do Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, o Simpro. É o Milton Bezerra. Sexta-feira será mais um dia de paralisação nacional para manifestações contra as principais bandeiras do atual governo. A reforma da Previdência é um assunto sério e que precisa da atenção da população. Milton, nós já viemos, na verdade, 2 dias de paralisação nacional, né? Durante o mês de maio nós acompanhamos 3 dias de protesto, dia 1º, dia 15, dia 30 de maio.
contra as propostas do atual governo. Também é importante a gente lembrar do dia 26 de maio, quando ocorreram as manifestações em defesa das medidas da presidência da República. Por que tantas manifestações estão ocorrendo especificamente agora no Brasil? Dos dois lados. Bom, eu acho que é importante essas manifestações, né? Durante o período em que a presidenta Dilma sofreu impeachment, né? Havia um receio muito grande de o Brasil endurecer, né? Vamos dizer, as conquistas pós-85 da redemocratização, né? Em que a sociedade passa a ter um protagonismo maior no exercício da cidadania, das estruturas de poder, né? Obviamente havia-se um receio muito grande de que o acontecimento da negativa do respeito aos 54 milhões de votos da presidenta Dilma, ela fosse aprofundada com medidas mais autoritárias, que obviamente a gente aqui e acolá nós observamos isso, tanto é que durante o período se falava muito de um novo golpe, né? Um golpe com viés institucionalizado, golpe parlamentar, né? Parlamentar, com o judiciário, e que não podemos dizer que o Brasil viva o momento anterior àquele processo de impeachment. Eu acho que a gente vive momentos de estados de exceção. Eu acho que os vazamentos recentes da Operação Lava Jato demonstra um pouco isso, né? Em que a regra constitucional era desrespeitada, né? A promiscuidade, né? Apontada, inclusive por grandes juristas do judiciário com o Ministério Público, né? E eu fico, Roberto, e quem me escuta aqui, preocupado, veja-se, um ex-presidente da República, né? Uma liderança internacional como Lula. O Ministério Público se junta ao juiz, né, para fazer uma condenação, né, articulada, né? Você imagina o cidadão comum, né? Imagine você, o cidadão comum, que estão nos presídios do nosso país, que não tem o acesso à justiça com tanta facilidade, que não é fácil, como quantas injustiças. Eu fico imaginando isso, né? Eu sou professor de filosofia, é a lógica, né? Quando você faz a lógica, né? Onde o silogismo maior, ele cabe no menor, né? Se eu sou injusto com uma pessoa com o tamanho de Lula, com a dimensão de Lula, imagine um trabalhador, um camponês, né? Uma pessoa simples do povo. Então a justiça, eu acho que está ficando em xeque no nosso país, né? Ficando em xeque. Então, com certeza, esse ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente que requer que a sociedade esteja alerta para essas questões que estão postas aí. Emilton, como você avalia a ocorrência das manifestações do dia 26 de maio, né, com tantas pessoas defendendo as medidas do atual governo? Como eu coloquei na anterior, esse momento que a gente, desse receio do autoritarismo, que é o fantasma que ronda a frágil democracia do Brasil, essas manifestações, elas vão, do contrário, quebrando um pouco isso, né? E que a sociedade, ela não vai admitir retrocesso. Então, tanto as manifestações de apoio ao governo, que obviamente não foram do tamanho das que tiveram em outros momentos, mas elas não são, né, desprezíveis, né? Acho que existe uma pauta conservadora no governo Bolsonaro que é abraçada por segmentos conservadores da nossa sociedade, mas elas não foram na dimensão das que aconteceram, as que foram chamadas pelo movimento sindical, o movimento estudantil no dia 15, né? Resultado que era uma pauta da educação para a reforma previdenciária, ela foi engrossada com os cortes na educação, como também as agora do dia 25. Portanto, há uma crescente, no dia 30, né? Há uma crescente das manifestações, que é isso, a sociedade, ela construiu um país com um caminho democrático de construção das suas políticas, e ela não vai retroceder. Então, eu acho que as manifestações sejam as chamadas pelos setores do movimento sindical, da sociedade organizada, seja também dos apoiadores do Bolsonaro, é um sinal de que a nossa democracia está num caminho de amadurecimento, né?
E esses cortes históricos, como se deram em 30, em 64, com certeza vamos resistir para que eles não voltem a acontecer. Então, são legítimos e são importantes que a sociedade vá para a rua, que é a forma como a sociedade, de uma forma diretamente, coloca a sua opinião. Porque a democracia representativa é o quê? Você elege os vereadores, os deputados estaduais e federais, e muitos temas não são, obviamente, pactuados com os nossos representantes nas chamadas casas do povo, né? Então, os movimentos de rua é um pouco a representação direta da sociedade para a rua, colocando suas bandeiras do que ele acha, do que ele não acha, do ponto de vista das ações dos nossos representantes. É um espaço de luta, né? Ontem, terça-feira, a reforma da Previdência foi discutida em Brasília com 25 governadores dos 27 estados brasileiros. O resultado foi um consenso a favor da aplicação da nova Previdência, com algumas alterações na proposta da equipe do presidente da República. Entre os pontos que foram modificados ontem estão a suspensão das mudanças sobre a aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada, o BPC, pagos a idosos e pessoas com deficiência. Também foram descartados da proposta o sistema de capitalização da aposentadoria. Além disso, foi estabelecida a idade de 55 anos para a aposentadoria das professoras, no texto original, a idade mínima seria de 60 anos. Outra imposição dos governadores ao deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, relator da reforma, foi a revogação da possibilidade de mudar as regras de aposentadoria com projetos de lei. Além disso, privilégios de grupos militares também foram alterados. O novo relatório está para ser entregue amanhã para seguir os debates na Câmara. A discussão sobre a nova Previdência pode encerrar no mês que vem, quando o governo já aguarda votar a proposta. Emilton, como você analisa essas mudanças que foram acertadas ontem? Bom, elas vão ser muito debatidas pelas várias forças que compõem e representam o pensamento dos trabalhadores, né? Porque você tem segmentos entre nós que acham que é 8.800, né? Ou nem essa reforma nem nada, né? E obviamente o ambiente do Congresso é um ambiente de muito debate, de muita construção de mediações, né? É o ambiente do exercício das democracias. Então, obviamente, durante algum tempo, quando as propostas foram apresentadas, havia conceitos, interpretações de que havia muito bode, né, na proposta, né? E que esses bodes na sala, né, eles iriam, obviamente, no debate no Congresso, no debate com os governadores, com os prefeitos, muito do que estava lá poderia ser alterado. Nós entendemos que tem que ter mais alterações ainda. Agora vemos com bons olhos, eu acho que a resistência, ela parte do Nordeste, né? Os governadores do Nordeste, eles fizeram uma carta, né? Se colocando contrário a essa reforma que está aí. Governadores do Sul, ao contrário, né? Favoráveis, né? Então, esse debate ele está sendo posto, eu acho que ele é importante do ponto de vista democrático. Não é a imposição de Bolsonaro, na verdade, não pode ser a imposição da sua reforma, que tem como um eixo preocupante, que é a leitura que nós fazemos de transportar a reforma previdenciária feita no Chile, que não deu certo, houve um empobrecimento dos trabalhadores e dos aposentados, né? Há muito suicídio no Chile, né, com essa reforma que traz a capitalização como um eixo, né, o eixo central da reforma. Desculpa interromper, mas essa questão da capitalização, o que ela é exatamente? Bom, veja, você tem um sistema hoje que ele é tripartite, né? Você tem o trabalhador contribui, o Estado e o patrão, né? E ela tem um gerenciamento do Estado, a Previdência ela é pública, não é verdade? Então o sistema de capitalização é que o patrão sai, o Estado sai e o trabalhador é ele e o sistema financeiro. É como se você estivesse fazendo uma poupança, né? Você faz uma poupança durante vocês jovens, né? 30 anos vocês vão ter X de contribuição, né? E lá na frente, pelo menos a proposta que está, né, é Roberto está com 50 anos, a expectativa de Roberto viver 70 anos, né? Aí você vai pegar o restante que falta, aí pega o valor que tu tem depositado e faz uma divisão per capita dos 20 anos que tu porventura venha. Aí se tu for viver 75 anos já está complicado, porque está fora da expectativa do balanço do cálculo. É você tirar a
acabar com a previdência pública e jogar o teu futuro na mão do sistema financeiro. E se o banco quebra, como é que seria? E nós temos isso. O capitalismo, ele tem o risco, né? Seja o risco vamos dizer, quantos bancos não quebraram aqui? O Banco Mercantil, o Banco Banorte, mas e tu faz tua capitalização da tua previdência no banco desse que quebre? E como é que tu vai restabelecer essa tua poupança, essa tua previdência? Então, são essas preocupações que nós temos e que exercícios no mundo colocaram essas possibilidades de você ter o seu dinheiro, que vocês que são jovens não viveram os períodos da crise no Brasil. Os consórcios. Durante muito tempo nós tivemos consórcios que quebraram e essa quebradeira, quem investiu ali dançou. O capitalismo é assim, é o risco, né? As bolhas econômicas que geraram as crises aí no mundo, quem botou o dinheiro lá no investimento perdeu. Então, a capitalização seria isso. Então, nesse debate dos governadores com o governo, é positivo esse recuo do governo, já um recuo, que ele tem que recuar muito mais, que os trabalhadores têm outros pontos que precisam serem vistos, mas você não ter a capitalização, a previdência continuar sendo pública, não deixa de ser um elemento importante, rever a questão dos professores, obviamente, enquanto categoria de professor achamos extremamente positivo. O BPC é uma vergonha, que são benefícios de previdência continuada. Quando ele propõe 400, eu tenho um pai e uma mãe já idosos, minha mãe tem problema de diabetes, eu fui comprar um remédio desse, R$270. Imagina, se a pessoa ganha 400, como é que ela vai sobreviver? Então é uma coisa de uma maldade tremenda, essa proposta que está posta aí. Então, retirar isso aí, como também a aposentadoria rural. Porque o jovem, nós que somos da área urbana, há uma tendência nossa de estudarmos, dificilmente entramos no mercado de trabalho muito cedo, a não ser as famílias muito pobres, né? Mas na área rural, há uma tendência dos pais logo cedo levar seus filhos para ir para o campo, plantar, né? O milho, o feijão. Então, você definir o tempo de serviço daquelas pessoas só com a contribuição, ela não é uma coisa do ponto de vista da vivência histórica do que acontece no campo. Porque a informalização é uma questão. Exatamente, muito forte, as crianças muito cedo vão trabalhar no campo, né? Então, tirar o BPC, a capitalização, são elementos positivos dessas retiradas e que com certeza muita coisa vai acontecer, mas que o centro do que defende o movimento sindical, as centrais sindicais, é exatamente derrotarmos a reforma previdenciária. Essa que está aí não interessa aos trabalhadores. Milton, com a conversa que Bolsonaro teve com os governadores ontem, houve esse consenso, né, entre todos que estavam lá presentes, inclusive os governadores dos estados aqui do Nordeste, onde estão concentrados os maiores os nomes associados aos partidos de esquerda, né? PT e também centro-esquerda, PT, PSB, enfim. Como é que você compreende agora esses partidos, esses governadores, melhor dizendo, apoiando a nova Previdência? Eles agora alegando que vão redigir uma nova carta e incentivando até os deputados e senadores a apoiarem a nova Previdência. Porque o exercício do Congresso, né, a democracia ela funciona assim, virou lei, né? E recentemente eu participei de um seminário com o deputado do PCdoB, o Orlando, deputado federal de São Paulo, e Orlando Silva. E o Orlando dizia o seguinte, que durante a reforma trabalhista, muito do movimento de esquerda era contrário a você fazer mudanças no texto, né? Era derrotar o texto e não haver possibilidade de você fazer emendas e fazer alterações. Aí, bom, o governo aprovou a reforma trabalhista como queria, né? Inclusive sufocando os sindicatos, porque ele acaba com o imposto sindical. Então você, de uma hora para outra, a aplicação da reforma trabalhista, ela tirou, né, a possibilidade de manutenção dos sindicatos. Então, talvez, se tivéssemos feito emendas, né, que de uma certa forma criasse uma transição para que os sindicatos pudessem se adaptar a essa nova realidade, talvez a reforma não fosse tão dura para o movimento sindical. Então, em alguns momentos a gente tem que entender que não pode ser 8.800, né?
a gente poderia tentar construir mediações. Então, a correlação de forças vai dizer, se nós, os trabalhadores, e a greve geral da próxima sexta-feira, se nós conseguiremos ter uma correlação de forças suficiente para derrotarmos a reforma previdenciária, essa que está aí, e todos os seus pontos que prejudicam o conjunto dos trabalhadores e os mais pobres, né? Do contrário, ela vai ser resultado dessa correlação de forças. Nós esperamos sexta-feira ter uma correlação de forças e os movimentos, nossa maneira, têm aumentado, né? Esses processos de negociação que se dão dentro do Congresso, eles também estão à luz dessas movimentações. Então, uma grande greve geral, ela pode enfrentar bem mais do que essa discussão dos governadores, algumas retiradas, ou a retirada definitiva da reforma previdenciária. E já que a gente já está chegando no final do programa, qual é a mensagem que você deixa para o ouvinte da Paulo Freire diante da greve geral do próximo dia 14 de junho? Bom, eu queria colocar o seguinte, que a greve geral, para derrotar a reforma previdenciária, ela depende de cada um e de cada uma, de todos os trabalhadores. O setor rodoviário, o setor de transporte metroviário é parte do mundo do trabalho. Mas você, professor, você comerciário, né? Você metalúrgico, você agricultor, você funcionário público, você professor das universidades federais, você tem essa tarefa de sexta-feira pararmos a atividade, pararmos a produção no Brasil, no comércio, no setor produtivo, na educação, para que nós possamos exercer a nossa opinião contrária à reforma previdenciária. Não dá para fazer greve esperando que façam por nós o que é o nosso dever. Trabalhador, greve é greve. Então, greve é para todo mundo. Então, às 14 horas teremos um grande ato no Recife, mas o mais importante é termos as atividades paralisadas, o estudante não vir para a escola, né? A mãe não levar seus filhos para a escola, o operário não ir para a fábrica, o comerciário não ir para o comércio, e fazemos uma grande greve que vai ser a opinião dos trabalhadores contrário a essa reforma previdenciária que só prejudica os mais pobres e os trabalhadores do Brasil. Ok. O programa Repórter Aprendiz recebeu hoje o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e do Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, o Simpro, é o Milton Bezerra. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi um prazer. Eu que agradeço muito o convite e estou à disposição para qualquer outro tema que vocês entendam ser importante debater. Vamos sim. Muito obrigado. Esse programa foi produzido e apresentado por Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes. Nas redes sociais, Ana Dulce e Soraya Bevenuto. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Funk Element, do Bisound.com. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Obrigado e até uma próxima.